Olá, pessoal, bem-vindos a todos bem-vindos. Hoje a gente está terminando aqui nosso curso de apometria, esse curso maravilhoso que o Marcos trouxe para a gente em 2022, né? Já deixando saudade, mas graças a Deus a gente vai ter um outro em 2023. Então, que Deus possa abençoar mais esse estudo. Marco, Espera aí, deixa eu entrar aqui na. Eu não estou conseguindo botar aqui a minha tela. Eu não estou conseguindo botar a minha tela. não tá. Não, deixa eu ver aqui se eu. Acho que você tem que disponibilizar aí, que eu não estou conseguindo. Tá, eu vou abrir aqui só um instantinho, que eu preciso ver se está nesse computador ou no outro. Só um instantinho. Aula. Eu vou ter que baixar aqui, porque não está no meu esse computador, está no outro. Eu baixei pelo outro que não está comigo. Deixa eu ver aqui, Marco. Você pode me mandar pelo WhatsApp, Marco, alguma coisa assim, para poder. Ah, deixa eu baixar aqui do site, peraí. Inclusive, eu vou ter que sair para entrar de novo. Sai então, tenta entrar de novo, de repente você consegue, mas eu vou baixando aqui de qualquer forma. Eu não estou conseguindo. Marco, vou Minha baixar. Olha, eu vou abrir aqui no meu, tá? Vou compartilhar aqui no meu, aí você vai me avisando e eu vou passando, tá bom? Mas por que eu não estou conseguindo abrir minha tela aqui? Não sei, quando você aperta o compartilhar, o que está dando aí? Não, ele simplesmente não aumenta. Não sei. Deixa eu. Peraí. Inclusive, sumiu a minha imagem sumiu. Ah, agora você fez alguma coisa aí Não, mas agora é o meu. que Está mudou compartilhando. aqui. Mudou? Não, mas eu continuo sem aparecer. Eu não me vejo na tela. Tenta dar. Você já saiu e entrou de novo? Tenta sair e entrar. Vou sair de novo. Tá bom, tenta sair e entrar de novo. Deve ser alguma coisa na internet, que às vezes a internet, né, fica lenta e você não consegue. Olá, Antônio, bem-vindo. Marco, tá aparecendo agora? Você está no mudo, tá? Eu consigo me ver, mas eu já dei várias aulas aqui, né? Quando eu É. clico dentro da minha imagem, normalmente deveria aparecer só a minha imagem. Isso não está acontecendo. Não, só vai aparecer a sua imagem quando você compartilhar. Tenta compartilhar para você ver de novo. Espera aí, deixa eu. Agora acho que vai. Vai. Pronto, tá indo. Pronto, agora tá. Agora clica isso, na apresentação. Isso, agora tá. Todos vendo minha tela, então? Sim, estamos vendo sim, Marco. Então, muito boa noite a todos. Namastê.
chegamos ao último encontro do curso de apometria sob a luz da doutrina dos espíritos. E essa última aula, basicamente, é para falar de bom senso. Nós vamos falar em qual a conduta ética para um trabalhador de apometria, o que o Ramatiz, que foi talvez um dos primeiros, né, a comentar sobre a apometria, além dos precursores, né, do Lacerda, do Godin e por aí vai. Vamos concluir nosso curso e falar um pouquinho já do próximo curso. Então, vamos iniciar lembrando a vocês o que vocês estudaram junto comigo nesse nosso curso de apometria. Então, o que nós vimos? Nós abrimos a primeira aula, né, falando dos axiomas, basicamente os conceitos de energia, né, como é que a energia flui pelos corpos perispirituais, os conceitos de entendimento para entender o perispírito, que é uma coisa fundamental para o estudo da doutrina dos espíritos. Depois nós falamos, né, na segunda e na terceira aula dos distúrbios espirituais. Só para lembrar vocês, cada aula dessa teve um material específico que eu recomendo que vocês sempre possam consultar, né, se puder em caderno, para que possam, ao fazer esse tipo de trabalho, estar sempre renovando os estudos. Nós passamos, né, alguns MP3, MP4, sobre meditação, sobre mantras. Fomos direto para as técnicas e diretrizes complementares. Quais são as técnicas e diretrizes dentro da doutrina dos espíritos que fundamentam a prática da apometria? Depois a gente entrou especificamente nas técnicas operacionais da apometria, as chamadas leis da apometria. Passamos, né, por uma compreensão do que era a maioridade do amor, entender que o amor não é um sentimento em si, o amor é uma energia, a energia mais poderosa de todo o nosso sistema solar. Vamos só, né, compartilhar aqui a nossa realidade, para não falar de todos os universos. E lembrando que o amor é capaz de interagir com as 5 forças que nós conhecemos no universo. Então, o amor é capaz de interagir com a força gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade, que são as 5 forças que nós conhecemos atualmente, que estão presentes no universo. Depois nós falamos dos 7 princípios herméticos, que fundamentam todo e qualquer processo mediúnico e todo e qualquer processo magístico. Lembrando que magia é uma forma, vamos dizer assim, inteligente de saber trabalhar com os recursos da natureza, trabalhar com os elementais da natureza, trabalhar através de princípios ativos que vão passar pela química, vão passar pela biologia, pela física quântica. Então, os princípios herméticos trazem esse conceito e é de fundamental importância para a compreensão, principalmente daqueles que trabalham e querem trabalhar com cura. Depois nós falamos, né, dos MOF, que na realidade são os florais, né, os micro-organizadores florais, e aí, como eu falei, todos esses conteúdos têm um material bastante rico que vocês podem consultar. Falamos dos florais de Bach, né, inclusive demos a vocês os 36 que foram preconizados pelo precursor, né, dos florais de Bach. Entramos especificamente no protocolo para os trabalhos da apometria anti-Goécia, né, onde eu fiz, inclusive, uma gravação para facilitar a possibilidade de implementação, caso vocês realmente achem importante colocar em prática isso. Entramos num conceito de entidades, como é que eu trabalho com as entidades invocadas, né? Quem são, por exemplo, quem é Joana d'Arc, quem é o Cacique Bororó,
Então, nós invocamos essas entidades, que são falanges, na realidade, que estão acostumados a trabalhar com captura de magos negros, estão acostumados a trabalhar em desmanchar magia negra. Então, nós explicamos cada um deles. Fomos para um complemento, que é, na realidade, uma síntese dos trabalhos da apometria, como se você tivesse ali um memento para colocar em prática. Entramos numa parte muito específica, que é para falar o que deve e o que não deve ser falado quando você está num diálogo com um espírito, né? Os esclarecedores da apometria ou de uma mesa mediúnica, eles quase nunca são treinados para saber como devem tratar, como devem se dirigir a esses espíritos. Nós passamos por isso. Nós falamos o que era necessário para se tornar um esclarecedor, nível de conhecimento, nível de segurança que você tem que estar tendo para poder realmente ser um bom esclarecedor. Falamos da ideoplastia das cores. Na realidade, cor não existe, é um padrão vibracional que a nossa mente interpreta como cor, e a função de cada vibração dessa. Falamos da importância da cromoterapia por mentalismo, que é como nós trabalhamos na apometria, e hoje encerramos o nosso curso falando sobre a conduta ética para os trabalhos da apometria. Para falar dessa conduta ética, eu te diria que eu achei importante citar a vocês o que existe realmente de organização para a apometria hoje no Brasil. Existe a Associação Brasileira de Apometria, a qual eu sou membro efetivo, tá certo? A Sociedade Brasileira de Apometria, que foi a primeira organização a ser fundada no Brasil, tá? Onde, eu vou apresentar para vocês, vou sugerir o Código de Éticas da Associação Brasileira de Apometria, vou falar dos princípios, e um livro que, para mim, é um verdadeiro manual, como o próprio nome diz, que é da comunidade espírita Ramatiz. Então, na realidade, essa aula foi baseada, teve por base essas três referências. Quando a gente fala de princípio é algo norteador. Princípio é tudo aquilo que vai nortear, que vai trazer diretrizes e regras para a sua conduta ao falar, ao agir e até mesmo ao pensar, principalmente dentro de uma casa espiritualista. Tá certo? Então, vamos ver os princípios da Associação Brasileira de Apometria, que eu coaduno e reputo de grande importância. Eu prefiro os princípios do que ter, às vezes, um documento de maior elaboração, com mais conteúdo. Por quê? Porque o princípio deixa claro o que deve nortear a tua forma de falar, de sentir, de agir, de pensar, tá certo? Então, aqui são os 17 princípios da Associação Brasileira de Apometria. Amar a Deus acima de tudo, nós sabemos disso, né? E aí, lembrando o que o Mestre Jesus falou, as rampas de Curum Hatim, onde ele ele proferiu o Sermão do Monte, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, e colocou isso como o maior mandamento. Jesus, o nosso mestre, Jesus é o nosso grande exemplo. É através dos exemplos de Jesus que nós devemos nos pautar de como agir no mundo. Maria, nosso amparo. Aí alguém podia perguntar, mas por que Maria? Porque Maria, quando foi convidada, era um ser de outra constelação, ela era de Sírios, né? Ela veio ao planeta Terra só para portar o padrão vibracional de Jesus, que não tinha ninguém dentro do nosso sistema solar capaz de portar um feto, vamos dizer assim, com o padrão vibracional de Jesus. Então, Maria se voluntariou, e ela tinha essas condições de fazer isso. Então, Maria, ela, depois de ter sido convidada a voltar para a constelação de Sírios, ela preferiu ficar aqui
e ajudar o Mestre Jesus na sua tarefa de organizador, né, vamos dizer assim, da estrutura do planeta a nível vibracional. E hoje ela faz, né, a Falange, comandada por Maria, faz grandes socorros no umbral, né, mais profundo. Maria é de um amor muito grande e ampara, né, hoje os aflitos do nosso planeta. Atuarmos sempre como socorristas, ou seja, o trabalho do apômetra, da pessoa que está trabalhando, é socorrer. Então, isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque, por muitas vezes, é óbvio que o esclarecimento, é óbvio que você prestar, né, depoimentos que vão trazer consolo é muito importante, mas, às vezes, a pessoa precisa imediatamente ser socorrida. E, quando eu falo isso, eu falo principalmente dos espíritos. Às vezes, você, numa sessão de apometria, tem um espírito muito sofredor, que está ali com desespero total. Não adianta você querer evangelizar ele ou querer explicar qualquer coisa. Primeiro, você tem que atender a necessidade que ele está manifestando. Por isso que saber ouvir é um dos princípios maiores de um grande socorrista. Tá? Coisas que muitos médicos hoje em hospitais não fazem, eles não ouvem, né, o paciente e eles acreditam que sabe o que o paciente está sentindo, e eu vivi isso agora há 2 semanas. Né? Fiquei 3 horas no hospital e praticamente não me ouviram. Né? Eu simplesmente apresentei um quadro, me deram lá uns remedinhos, não fizeram nenhum tipo de exame, né, com mais profundidade, né, como uma ultrassonografia, uma ressonância magnética. Eu fui fazer isso depois e não me ouviram. Então, não se portaram como socorristas. É isso que você deve evitar quando estiver trabalhando na apometria. Em princípio, você é um socorrista, para depois você ser um evangelizador, vamos colocar assim. Né? Essa é a função dos trabalhadores da luz. Certo? Praticar a medicina da alma com amor e por amor. Para isso, você precisa estudar. Estudar, entender a anatomia, a fisiologia do corpo sutil, né? Entender como é que o fluxo de energia se porta quando uma pessoa tem um determinado trauma, verificar que, por muitas vezes, as coisas não são só espírito. Né? Tudo que acontece, às vezes, de ruim com uma pessoa, é um espírito que está me obsediando. Não, às vezes é a própria autoobsessão. Né? É uma síndrome que você traz de outra vida. Então, você, na realidade, fica ali igual o cachorro correndo atrás do rabo e, na realidade, está se auto-obsediando. Então, isso também é muito importante a gente saber diferenciar. Buscar e aprimorar as técnicas e procedimentos de atendimento. Então, além de você ter que estudar, né, as leis da apometria, saber como é que você deve se portar enquanto esclarecedor, é também interessante você entender sobre atendimento fraterno. Né? Entender que você está ali para amparar, você está ali para consolar, você está ali para dar orientações seguras, e lembrando que, no século XXI, nós vivemos o processo de despertar a consciência para a autocura. Tá certo? Então, é desta maneira que um profissional, vamos dizer assim, né, um benfeitor espiritual trabalhando na apometria se porta quando lida com irmãos que estão ali desorientados em sofrimento. Aperfeiçoar-se, né, um pouco a cada dia, ou seja, todo dia é dia de estudar, todo dia é dia de você verificar onde é que você está com dúvida. Né? Eu me coloco à disposição sempre que houver qualquer necessidade. Pode mandar um WhatsApp, pode mandar um Messenger, né? Quem tem meu telefone pode falar pelo próprio WhatsApp particular. Eu sempre estou disposto a dar as orientações necessárias para que vocês possam trabalhar bem. Estudar sem preconceitos e ensinar sem distorções. Por quê? Eu costumo dizer,
e eu já vivi isso de perto, aqui na Federação Espírita de São Paulo, onde determinadas organizações ou determinadas casas acham que são melhores do que as outras, acham que o espiritismo, por exemplo, é a religião de pessoas inteligentes e o restante é tudo supérfluo. Isso não é verdade. Há muitas coisas hoje que eu utilizo na apometria, utilizo nos meus processos de cura, eu aprendi da yoga, eu aprendi da Ayurveda, eu aprendi da acupuntura, do Doin, que são conhecimentos sagrados que, na realidade, vão trazer a você mais condições de tratamento e ser realmente um terapeuta da alma. Oferecer carinho, amparo e compreensão àqueles que sofrem. A gente já está repetindo isso várias vezes, né? Esse é um dos princípios da associação. Ser gentil nas atitudes, nas palavras, sob qualquer forma de expressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, quando a gente fala a verdade, às vezes, ou para o encarnado ou para um desencarnado, para não cometer o sincericídio, certo? Então, você tem que ser, além de ser gentil, você tem que medir suas palavras, porque às vezes a pessoa pode não ter a compreensão necessária para alcançar o que você está querendo falar para ela. Então, essa precaução é muito importante. Praticar o respeito, a honestidade e a verdade. Então, isso é fundamental, você respeitar. Não importa que quem se apresente seja o obsessor mais vil ou um mago negro mais malvado que você pode. Você tem que respeitá-lo. Você tem que ter honestidade a falar as coisas sem ofendê-lo, sem ser grosseiro, né? E falar a verdade à medida em que você observe que ele é capaz de comportar essa verdade. Primar pela disciplina e pela ordem. Isso é fundamental, né? É só lembrar do que o Emmanuel falava para o Chico. Chico, eu quero 3 coisas para que você possa fazer bem, para a gente trabalhar junto. Disciplina, primeira, segunda disciplina, terceira disciplina. Então, o que significa essa disciplina? É você cumprir os horários, é você se apresentar para o trabalho em condições energéticas para isso, cumprir os protocolos que a casa determina, tá certo? E muita gente parece que não entende isso. Isso talvez seja um dos maiores problemas hoje, até hoje, das casas espiritualistas. O médium que vai trabalhar, ele acredita que ele é médium somente no dia. Ele esquece que ele pode ser assediado 24, 72 horas antes e o trabalho dele ser totalmente desordenado e desequilibrado. Tá? Eu já vivenciei isso em trabalhos de apometria, onde a médium chegava 5 minutos para iniciar o trabalho, não fazia a devida meditação, não fazia a devida prece, não se conectava devidamente com os seus mentores, seus guias, e acabava prejudicando todo o trabalho. Tá certo? Então, primar pela disciplina e pela ordem é fundamental. Marco, mas às vezes eu posso não concordar com uma regra da casa. Se você não concorda com a regra, vá ao dirigente, converse com ele, vê se existe alguma possibilidade ou de você compreender o porquê daquilo, ou, se você não concordar realmente, se afaste da casa. O que você não pode fazer é virar um terrorista dentro da casa, trabalhando na própria casa. Eu, toda vez que eu trabalhava num local e eu não me sentia bem, eu tentava argumentar e a pessoa, que era o dirigente, não me dava ouvidos ou simplesmente não entendia a necessidade da disciplina, que eu acho que tem que ser rigorosa, eu me afastava da casa. E não foi 1, 2 casas que eu me afastei, não. Me afastei de muitas casas espiritualistas por eu não ter a mesma forma de entender o que era disciplina para o trabalho mediúnico. Tá certo? Exercer nossas tarefas com humildade. Nós temos sempre que entender aquele princípio básico do Isaac Newton, que é o conceito que o que eu sei, na realidade, o que eu mais sei é o que eu não sei. Então, toda vez que você pega, por exemplo, Sócrates, Platão,
Aristóteles, né, os grandes filósofos, eles tinham sempre a sagacidade de querer saber mais. Eu costumo dizer que o conhecimento ele é como se fosse, como se você estivesse num labirinto e você estivesse exatamente no centro e tivesse assim milhões de portas. Cada vez que você se coloca com ostentação, achando que você sabe muito, você está ali no centro. Né? É o egocentrismo. Quando você resolve abrir uma porta daquelas, qualquer uma que seja, ali tem um corredor enorme. Cada corredor tem muitas informações e muito conhecimento a ser aprendido. Então, nós temos muitos corredores para percorrer se abrirmos as portas. Então, a humildade, exatamente essa capacidade que a gente tem de sagacidade, de querer saber mais, de, puxa, isso não está ainda me completando, eu quero saber mais. Então, para isso, você precisa olhar para você mesmo e falar assim, eu não sei sobre isso, eu quero saber mais, eu quero despertar a minha consciência para esse tipo de informação, para que eu transforme isso em conhecimento e que eu possa aplicá-lo na minha vida. Dar de graça o que de graça recebemos. Estamos falando de mediunidade, né? Então, por exemplo, eu jamais teria coragem de cobrar um conhecimento, um ensinamento, uma informação que eu adquiri da espiritualidade, mesmo que seja estudando, tá? Mesmo que seja por esforço próprio, eu estou sempre sendo assistido. Então, na minha cabeça, dinheiro e mediunidade não combinam. Qualquer tipo de gratificação junto com mediunidade não combina. Então, você tem que dar de graça o que de graça você recebe, porque quanto mais você doa, quanto mais você, vamos dizer assim, multiplica os seus talentos, pegando a linguagem de Jesus, mais talentos você recebe. Isso é verídico. Aceitar o que não podemos mudar e lutar pelo que podemos. Então, isso também é outra coisa. Às vezes você quer a mudança de uma determinada situação, pode ser de um paciente, em determinado momento que você acha que é propício. E só quem sabe o momento propício é o Pai. Então, a gente tem que ter resignação para poder entender o que você não pode mudar e o que você pode mudar. Tá? Então, isso é bom senso, né? Como diria o grande pai do bom senso, que é Kardec. Servir é o verbo mais importante no despertar da consciência rumo à elevação espiritual. Servir a todos sem distinção. Então não tem cor, não tem raça, não tem gênero, não tem nada. Toda pessoa é digna de dedicação, amor e vamos dizer assim, o se debruçar para atender aquela pessoa, para que possa ser aliviado o sofrimento ou que você possa esclarecê-la e despertar a sua consciência. Cuidar, tratar, esclarecer, orientar, encaminhar. Isso aqui é exatamente o resumo de tudo que eu falei aí para trás. E ajudar a despertar as consciências. Lembrando que, cada vez mais, no século XXI, o processo de tratamento e cura inicia aqui. Despertar de consciência. Já foi a época do médium, né, ser chamado de cavalo, ser chamado de instrumento. Como diria Dona Maria Modesto Cravo, a mediunidade do século XXI é mediunidade de parceria. Nós temos que estar aptos ao serviço, nós temos que estar em condições do serviço, nós temos que ter conhecimento para o serviço. Então, esse ajudar a despertar consciências, isso principalmente recai sobre os instrutores espirituais, né, que trabalham em casas espirituais, e os dirigentes, para que cada um possa trilhar o seu próprio caminho. Então, esses são os princípios que eu corroboro em 100% da Associação Brasileira de Apometria. Nós temos aqui agora o Código de Ética da Sociedade Brasileira de Apometria. Ele é muito parecida, para não dizer idêntico, ao Código de Ética que está disponibilizado no Manual Prático de Apometria do Ramatiz. Tá?
Eu não vou entrar aqui nos detalhes das regras, vou só colocar o termo, vamos dizer assim, do capítulo, e obviamente quem se interessar pode, de repente, usar isso aqui como uma referência, vamos colocar assim. Então, você abre, né, dizendo qual é a finalidade daquele trabalho, define o trabalho, depois os deveres dos trabalhadores, depois você fala do que é vetado, ou seja, o que não pode ser feito pelos trabalhadores. As pesquisas, isso aqui é muito pouco trabalhado pelas casas espiritualistas. A grande maioria das casas espiritualistas, e principalmente as casas espíritas, parece que nunca leram o Reformador, por exemplo, a revista espírita, na época de Kardec, que ele narrava inúmeras pesquisas, inúmeros estudos coletivos para determinados grupos. Então, isso aqui é muito importante, né? Fazer pesquisa, estar sempre apto a aprender com novas técnicas, né? Volta lá nos princípios da Associação Brasileira, você tem sem nenhum tipo de discriminação. Não importa se, né, você, por exemplo, trabalha numa casa espírita e aquele conhecimento não veio da doutrina espírita. Aquele conhecimento veio do budismo, veio do hinduísmo, veio do taoísmo. Interessa, né? A espiritualidade deixa claro que eles não vão dar a nós informações que já estão disponíveis do planeta. Mediunidade de parceria é isso, é a gente estudar, correr atrás da informação, de novos conhecimentos, e aí a espiritualidade lhe ajuda a formar o conceito sobre aquilo. Tendo o conceito, você consegue entender a prática. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante e a grande maioria das casas espiritualistas não faz pesquisas e o despertar de novas técnicas. Capítulo 5 fala das disposições gerais, né? Coisas que, na realidade, não ficaram bem claras nas citações anteriores. E é importante esse artigo 42 aqui, onde você deixa claro que a quebra da ética vai ter sanção. Isso não adianta nada, né? O cara vai lá, faz fofoca, comenta, por exemplo, o problema de um paciente, né? E ninguém faz nada. Né? Então, o dirigente tem que estar muito atento ao que acontece dentro da sua casa, para que ele possa aplicar sanções. Marco, você vamos dizer assim, adepto a sanções? Sinceramente, não sou. Mas eu acho que elas são fundamentais para a disciplina. Tá certo? Então, você advertir verbalmente um médium, né? Sempre em particular. Nunca exponha um médium, um trabalhador, né, na frente de outras pessoas. Sempre em particular, tentando mostrar a ele onde ele errou, para ver se ele desperta a consciência, para que ele mesmo entenda o erro e não repita esse erro. Tá certo? Então, nesse caso aqui, vai até a letra D, porque dentro da Sociedade Brasileira de Apometria, se houver alguma coisa que realmente fira, né, acabe ferindo os princípios da sociedade, ele pode ser excluído do quadro de associados. Tá certo? E aqui vem um livro que eu acho que é fantástico, o livro do Ramatiz, no seu capítulo 14, onde ele fala da conduta da equipe dos trabalhos de apometria. Né? Por quê? Para que haja harmonia nos trabalhos. E a harmonia começa com cada trabalhador. Então, lembrando uma coisa que eu falei lá no início do curso, né? Uma corrente, principalmente uma corrente mediúnica, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, basta que apenas um trabalhador esteja desarmonizado na vibração da corrente, que ele prejudica todo o trabalho. Então, olha a responsabilidade em ser médium. E não é só na apometria, em qualquer trabalho mediúnico.
existem regras básicas, existem comportamentos que devem ser, vamos dizer assim, cobrados dos médios, né? A isenção de alimentos pesados, principalmente de carne animal, né? De bebidas, de atividade sexual, coisas que vão deteriorar a sua energia e vai comprometer a sua doação de ectoplasma. Um dos maiores trabalhos de todo médium, não tenha dúvida, é a doação ectoplásmica. Tá certo? Então, o livro abre falando exatamente sobre isso. Ele diz aqui, né, dá algumas dicas para nós, que, na realidade, vão dar, vamos dizer assim, continuidade ao que a gente já vem falando, dos princípios da associação ou da conduta ética, né, que a sociedade brasileira preconiza. Tá? Primeira coisa, consciência de propósito, harmonia, vontade, fé e amor. Ou seja, o médium sabe exatamente o porquê ele está ali. Ele sabe exatamente o que se espera dele. Isso é fundamental. Isso é que vai produzir exatamente o início, vamos dizer assim, da harmonia. A vontade é você saber acionar o teu plexo solar. Tá? Então, a partir da vontade de ajudar o próximo, a partir da vontade de querer fazer o bem, você automaticamente aciona o teu plexo solar. A fé é um conceito que precisa de um verbo, né? A fé ela é um substantivo, né, na língua portuguesa. Se eu recuar ela no latim, também é um substantivo, tá? Mas se eu recuar lá atrás no grego, ela é um verbo, zotes, tá? E verbo indicação. Qual é a ação da fé? É a ideoplastia, ou seja, é a projeção mental. Então, é fundamental que a sua fé seja canalizada, né, a sua crença na espiritualidade, né, no amparo que eles vão estar dando, mas é fundamental você criar a ideoplastia. Isso é um princípio colocado no Antigo Testamento, nos textos em hebraico, que é exatamente o que posteriormente, né, o Breder, né, ele chamou de efeito Isaías, que na realidade é o profeta Isaías que falava dessa necessidade da criação de imagens mentais para você concretizar a sua fé. E o amor, que é a maior força do universo. Então, se você consegue essa consciência de propósito, né, trazendo harmonia para si mesmo, para que possa, junto com o grupo, estar numa mesma sintonia, vontade de ajudar o próximo, essa fé com a ideoplastia e o amor ao próximo, com certeza você vai criar sustentação no trabalho. É óbvio que o trabalho de apometria não pode fugir das regras, aquelas regras de criar os sistemas de proteção, né? A pirâmide, vamos dizer assim, tanto para cima quanto para baixo, todo o trabalho de proteção e invocação daqueles espíritos que nós encontramos lá no protocolo, eles que, junto com essa consciência de propósito, vão dar a devida sustentação para que o trabalho seja bem dirigido. Então, essa é a primeira dica do livro do Ramatiz, muito bem colocada. A direção dos trabalhos é do plano espiritual, principalmente na apometria por decreto. A apometria por decreto tem uma grande vantagem, que ela não deixa, ela evita que o médium despreparado ou sem o devido preparo, né, possa viajar na maionese. Então, a direção é do plano espiritual e nós, em parceria com o plano espiritual, fazemos a nossa parte. Estamos em condições, estamos preparados, estamos ali harmonizados, com vontade de ajudar o próximo, com a fé manifestada através da ideoplastia e com amor ao próximo. Então, dessa forma, o plano espiritual consegue trazer para você as necessidades de inspiração, porque inspiração está ligado a alguém soprar no seu ouvido, alguém passar uma ideia mental, e a própria intuição, que é você com você mesmo, tá certo? Então, a direção dos trabalhos no plano espiritual
lhe oportunizam boas inspirações e intuições, caso você esteja em condições e preparado para os trabalhos. Essa foi a segunda dica, né, do livro do Ramatiz. A terceira, auxiliar a todos que vierem à mesa, que essa mesa pode ser a mesa mediúnica, né, ou determinados trabalhos de apometria podem ser feitos em mesa, né, que vão ser atendidos, encarnados e desencarnados. Então, que fique claro que nós não atendemos só encarnados, nós atendemos desencarnados. E vocês viram no protocolo que os desencarnados são encaminhados, para muitas vezes para hospitais, para casas de auxílio. Às vezes o desencarnado é um mago negro, que é, primeiramente, encaminhado à presença do seu mestre, para que ele sinta vergonha do quanto ele saiu do caminho. Isso é real. Tá? Então, nós não trabalhamos só com encarnados, nós trabalhamos ajudando também os desencarnados. Tá certo? O caminho do amor, da paz e do progresso em direção à luz é comum a todos nós. E é esse direcionamento que devemos dar nos atendimentos. Então, que isso fique claro, sempre, sempre trabalhando com amor. Se não houver amor, o trabalho será pífio. Se não houver dedicação nesse conceito, você estar harmonizado, ter vontade de ajudar, ter a fé, né, canalizada pela ideoplastia e amor ao próximo, o trabalho não será bom. Então, ser médium, não só da apometria, mas de qualquer trabalho mediúnico, requer disciplina, requer esforço, requer comprometimento. Decisões são tomadas em grupo e praticadas por todos. Muitos dirigentes de casas espiritualistas parece que não entendem. Eles querem, às vezes, decidir sozinho, porque, às vezes, eles se acham o suprassumo, a última cocada do tabuleiro. Isso não é verdade, isso é falta de humildade. Então, todo dirigente de casa espírita deve ter consciência que ele deve acordar com o grupo as decisões que serão tomadas na casa. Essas decisões, em princípio, devem estar pautadas pela doutrina que se pratica na casa e pelas regras de bom senso e bom convívio. A partir daí, deve-se chegar a um consenso junto com o grupo. Nunca decida sozinho uma coisa que envolve várias outras pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, isso aqui, essa dica daqui do livro do Ramatiz é muito importante. Dirigentes intervêm e orientam os trabalhos. Quer dizer, essa responsabilidade, isso aqui corrobora exatamente o item anterior. Né? Cabe ao dirigente do grupo, né, agir em situações onde haja lacuna. Então, no meio, por exemplo, de um trabalho, né, ou seja, de uma mesa mediúnica, ou de um trabalho de apometria, houve um problema manifestado ali, então tem que ter uma decisão na hora. Tá certo? Eu vou te dar um exemplo de que eu trabalhava num grupo de apometria e nesse momento eu era apenas um médium, eu não estava dirigindo os trabalhos. E uma determinada médium já chegou totalmente desequilibrada, faltando 5 minutos para começar os trabalhos, e ela desequilibrou todo o trabalho e o dirigente não fez nada. Terminou a sessão, não podemos atender corretamente a pessoa que estava ali, né, como paciente, e eu chamei o orientador e passei-lhe um sermão. Olha só, você tem que ter responsabilidade com o grupo, tem que ter responsabilidade com a espiritualidade e responsabilidade com a conduta dos médios. Então, o que ele deveria ter feito? Não aceitado aquela pessoa para o início dos trabalhos. Ou você entende a necessidade de disciplina mediúnica, ou você não está apto para o trabalho. Então, eu chamei a atenção dele que ele não deveria ter permitido que ela fizesse parte do grupo. Então, isso é real. O dirigente tem que cumprir exatamente o seu dever. É o dharma dele, para evitar criar karma. Ok?
Outra dica do livro, Ética nos Trabalhos, ou seja, é fundamental o sigilo. Então, a gente não deve ficar falando, comentando, o problema daquela pessoa, tu viu? É assim, não. O trabalho é feito ali e ali morrem todos os tipos de comentários. O trabalho é feito ali durante a sessão. Terminou, vamos falar de outra coisa, vamos falar do Brasil, vamos falar de qualquer coisa, tá? Menos a continuidade dos trabalhos. A não ser que tenha um dia especial para estudar os casos. Tem casas que problemas muito sérios, muitas vezes que são detectados durante o atendimento, os grupos se reúnem uma vez por semana para comentar a melhor forma de trabalhar com aquele paciente. Tá? Então, sigilo é uma coisa fundamental e o livro do Ramatiz chama muito para essa parte. Outro livro que vale a pena vocês lerem é um livro também do Ramatiz, Evolução no Planeta Azul. Um dos primeiros livros publicados no Brasil, que não vieram dos precursores, que falava sobre a apometria, né? Como é que a apometria já era trabalhada em outros planetas do próprio sistema solar nosso. Tá? Então, a evolução no planeta azul, que, né, como diria Carl Sagan, o pálido planeta azul, que é a nossa Terra, Ramatiz já falava como é que isso vinha sendo trabalhado. Que, na realidade, a apometria já era conhecida e praticada na época de Atlântida, tá certo? Os egípcios, quando, né, a primeira leva dos capelinos que vieram para o planeta Terra, principalmente os egípcios e também os hindus, tinham o conhecimento detalhado de como trabalhar com a apometria. Só que não tinha esse nome, né? Era outro nome, mas os trabalhos de cura deles passavam por processos que hoje nós chamamos de apometria. Então, da página 94 à página 97, nós temos aqui vamos dizer assim, um bate-pronto de perguntas. Então, primeira pergunta é como é que a gente percebe os fenômenos anímicos e autoobsessivos, né? Então, Ramatiz, ele deixa bem claro que os fenômenos anímicos e autoobsessivos, ou seja, a autoobsessão, na realidade, são sequelas de vidas passadas. Lembrando as nossas aulas de que, na realidade, nós temos uma personalidade atual, mas nós tivemos outras personalidades em encarnações passadas. E a cada encarnação, sem dúvida nenhuma, você traz resquícios da encarnação anterior. Então, se esses resquícios que você traz para a atual encarnação forem de problemas muito graves, eles vão se manifestar através de doenças, através de estrutura alterada da tua psique. Então, essa pré-existência, né, dessas memórias na nossa própria alma vão formar uma memória perene. É por isso que nos trabalhos da apometria nós fazemos a despolarização de memória e vamos dizer assim, polarizamos novas memórias, ou seja, novas práticas para que possam coexistir na sua forma de agir, pensar e falar. Então, se você estudar ou reler o protocolo, você vai reparar que tudo que a gente coloca aqui está muito bem colocado no protocolo. Então, esses fenômenos anímicos e autoobsessivos, eles, muitas vezes, eles negam que é um processo obsessivo. Tudo o pessoal, né, que está com um problema, está com uma depressão, está com estresse acentuado, eu devo estar sendo obsediado, né? Isso me lembra uma piada que diz assim, o obsessor vai reclamar com o obsediado, né? Fala assim, vem cá, você pode deixar eu fazer o meu trabalho? E você não deixa. Você se auto-obsedia o tempo todo, então eu não consigo te obsediar, né? Então é uma piada, né? Mas muita gente confunde os processos anímicos autoobsessivos
com processos obsessivos. Isso faz parte lá da nossa terceira aula, se não me engano, onde a gente falou das doenças espirituais. Tá certo? E por que nós temos esses processos que passam de uma memória, né, de uma encarnação para outra, Marco? Porque nós não conseguimos depurar tudo. Nós vivemos num planeta de expiações e provas. O que é expiar? É purgar, colocar para fora. Depois que você colocou aquele male, né, aquele mal que você fez em vidas passadas para fora, depois que você fez isso é que vem a prova. Por isso que eu costumo chamar o planeta de expiações e provas, porque primeiro você expia, para depois provar. E o que é a prova? A prova, a espiritualidade é muito sábia. Depois que você purgou aquele mal, botou para fora, e essa purga pode ser através de uma doença, pode ser através de um desencarne, vamos dizer assim, violento, tem várias formas de purga, né? Pode ser através de dor. A gente não sabe, né, o que cada um traz como bagagem espiritual. Então, depois que você colocou aquilo para fora, vem a prova, ou seja, você vai ser levado a uma situação análoga ao que te levou a cair, para ver se você não cai de novo. Então, a espiritualidade, como está muito bem escrito no livro Céu e Inferno, nenhum vintém deixará de ser pago. Então, esse processo de acerto de contas não é castigo de Deus. É um acerto de contas com nós mesmos, para que a gente possa se depurar e melhorar a nossa condição enquanto espírito. Tá certo? Então, Ramatiz explica isso com muita propriedade. Aqui eu coloquei com as minhas palavras, mas ele explica aqui isso bonitinho. Muitos dos estados doentios, que são classificados como de causas ocultas, derivam dos refolhos da própria individualidade. Então, às vezes, doenças que o médico não consegue diagnosticar, né? Eu sempre dou assistência a ex-alunos, a amigos, né? Então, no Rio, é onde eu tenho talvez o maior reduto de pessoas que eu estou sempre orientando e ajudando. Então, tem uma mãe que ela foi minha paciente, ela nunca nem foi minha aluna, ela foi minha paciente durante muitos anos, né, na cura prânica. E ela tem uma filha que vira e mexe, pensa em se suicidar. E ela acha que aquilo é uma doença, que ela está sendo desorientada, e não é. É porque ela já foi suicida em outras vidas. Então, ela está num momento de prova. Então, às vezes, as pessoas acreditam que uma manifestação de estresse, de cansaço mental, né, seja coisa espiritual, né? Não, às vezes aquilo é uma sequela que a pessoa traz, ou uma prova que ela tem que mostrar que ela não vai mais cometer aquele conceito que o levou ao desencarne em vidas passadas. Por isso que a palavra arrependimento talvez seja uma das palavras mais citadas no Antigo Testamento. Em quase todos os profetas do Antigo Testamento falam que o povo deveria se arrepender. Por quê? Arrepender. Nego é negar. Repetir. Pender, a tendência. Então você nega repetir a sua tendência. Isso é uma prova. Certo? Então, nós estamos num planeta de expiações e provas. As provas se apresentam. É óbvio que as provas dão incerteza, levam você à angústia. Você tem que ser mais forte. E você é. Muitas pessoas não acreditam na capacidade de luz do qual somos portadores. Então, comecem a acreditar mais na capacidade de vencer os obstáculos. Porque, como diz grandes provérbios, o Pai maior não te dá uma cruz maior do que a tua capacidade de carregá-la. Então, tudo que lhe é apresentado como expiação ou prova é porque você tem condições de vencê-las e se harmonizar. Tá certo? Inconsciente e consciente que formam ininterruptamente a vossa memória integral. Vai cair naquela topografia da mente do próprio Freud e, posteriormente, o Jung.
também entrou por essa seara, né? Que o que te traz consciência é um percentual muito pequeno comparado ao que pode te levar a agir inconscientemente. Tá certo? Então, você tem que estar atento, por isso que o Mestre Jesus deixou muito claro para nós: vigiai e orai. Vigia em que caminho o teu pensamento está indo. Vigia o que sai da tua boca, porque o mal não é o que entra pela boca, é o que sai da sua boca. Vigia o teu comportamento, porque é isso que te leva a fazer a repetição inconsciente de um determinado vício ou defeito moral. Infelizmente, ainda prepondera o processo de interferência catártica do inconsciente, espécie de expurgo de vossas impurezas e existências progressas. Isso aqui são palavras bonitas porque eu acabei de explicar. Tá certo? Então, como é que você vê essa manifestação, às vezes, nas pessoas que são sequelas de personas de encarnações passadas? São pavores sem causa aparente, pânicos, fobias, né, que se instalam, insônias frequentes, raivas que você não sabe de onde vem, tá? Tormentos que envolvem, né, os escafandros do psiquismo, formas de pensar totalmente desconectadas com a tua realidade, né, que vão terminar em desestruturar o teu equilíbrio existencial na atual encarnação. Então, na realidade, nós estudamos tudo isso aqui quando nós falamos das doenças que afetam e são tratadas na apometria. Então, conhece alguém que passa por um desses sofrimentos, uma dessas dores aqui, recomenda a ela uma casa de apometria. Né? Você pode, simplesmente com uma orientação, estar dando a ela um caminho para ela se libertar desses, vamos dizer assim, dessas correntes que o amarram a determinados sofrimentos. E o sofrimento é quando você não entende o porquê está passando pela dor. Tá certo? Então, na realidade, resumindo, isso são as correntes mentais parasitas autoinduzidas, que é conforme o nome que estudamos quando estudamos as doenças que são tratadas na apometria. Ok? Ainda falando sobre o livro do Ramatiz, os homens não poderão negar suas potencialidades psíquicas. Ramatiz chama atenção para isso. Ou seja, nós temos capacidade de autocura, mas precisamos ter fé. Precisamos utilizar o efeito Isaías, que é, ao manifestar a minha fé, eu projeto psiquicamente, eu projeto mentalmente, eu crio a ideoplastia daquilo que eu já acredito ser merecedor de vivenciar. E aí eu agradeço. Tá certo? Então, esse potencial psíquico que nós temos é que talvez nos traga a triste notícia de não saber utilizar corretamente o grande equipamento que nós temos no nosso corpo físico, que é a mente. Né? A mente, ela é abstrata, ela, né, faz parte da alma. Porém, você tem o cérebro que estrutura todos os potenciais elétricos e magnéticos, que é sinapse, é um descarregar eletromagnético que forma exatamente o teu conceito de agir no mundo. Né? Então, esse potencial psíquico que nós temos é que faz com que a gente não consiga bem utilizar ainda a nossa inteligência. A inteligência, ela não é só no conceito cognitivo de aprendizado de coisas, ela é principalmente emocional, como diria Daniel Goleman, né, no livro, vamos dizer assim, mundialmente conhecido como inteligência emocional. Então, essa potencialidade psíquica nós temos que assumir para enfrentar as nossas dificuldades, para superar os bloqueios que a vida nos apresenta,
apresenta, porque, na grande maioria das vezes, são provas que, na realidade, temos que vencê-las. Mantendo indefinidamente os espíritos desencarnados responsáveis por tudo, ou seja, não culpe os espíritos desencarnados por determinadas dores que você passa, problemas, sejam eles de natureza material ou emocional. Não são os espíritos, muitas vezes. Às vezes pode ser, mas a grande maioria das vezes é exatamente essa palavra aqui, ó, corrente mental parasita autoinduzida, ou seja, cachorro correndo atrás do rabo, que é como nós nos comportamos. É a chamada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, né? E você não é. Você não sofre da síndrome de Gabriela. Pode até achar que sofre, mas não sofre. Você é capaz de mudar. E quando você muda, mudar é uma coisa temporária, mas a continuidade da mudança leva à transformação. Você tem capacidade de se transformar, numa pessoa melhor. É isso que Ramatiz chama atenção aqui, para a tua potencialidade psíquica. Quanto à apometria ser de terminologia de difícil entendimento para alguns, repetindo isso, demonstra repulsa diante do novo. Então, Ramatiz chama atenção que realmente tem gente, sim, tem muitos instrutores aí que fazem da apometria, né, uma coisa não, é uma coisa para pessoas muito instruídas, tem que ter conhecimento apurado de física quântica, tem que ter conhecimento apurado de química, de bio... Sabe, é óbvio que você tem que ter uma base sobre essas coisas, mas ela não é difícil. Nós tivemos aqui 12 aulas, cada aula com 1h30, um material didático farto para você poder ler, um espaço para você tirar dúvida. E você viu, nós estamos chegando aqui no último dia do curso, não é difícil. É uma questão de você ter, na realidade, vontade de querer aprender. Você aceitar o desafio de adquirir um novo conhecimento. Então, tem gente que, diante do novo, ele refuta, porque ele vai sair da sua zona de conforto. E, para que possamos evoluir, nós temos que sair constantemente da nossa zona de conforto e, como diria Joana de Ângeles, enfrentar de frente, cara a cara, as nossas sombras. Quando você não faz essas duas coisas, você não tem condição de elevar o seu nível de consciência. E é através da elevação do seu nível de consciência, esse despertar, esse nível de consciência acima, é que você evolui espiritualmente. E a última pergunta, que eu achei importante, Marco, são só essas perguntas bacanas no livro? Não. O livro tem inúmeras explicações. Tá? Eu peguei as que eu acredito serem as mais relevantes para esse nosso momento. Ele pergunta, o que são as correntes mentais parasita autoinduzidas? E aí Ramatiz responde, é como se vos abrissem uma porta para o vosso passado remoto. É o que a gente explicou, e aqui agora nas palavras do Ramatiz. Então, nós não conseguimos fugir disso. Por muitas vezes, eu vou dar um exemplo bem simbólico do Emmanuel, colocando numa das psicografias pela pena de Chico, ele levou em torno de 700 anos para domar o seu orgulho. Mas que orgulho era esse? Ele levou 700 anos para ser domado, porque ele foi o senador Publius Lentulus, na época de Jesus. E ele era muito orgulhoso de ter, primeiro, vivido na época de Jesus. Segundo, realmente, ele era dotado já de uma inteligência bastante atípica para a época. Tá? E muita gente pergunta, então era orgulho ele se apresentar com uma roupa de senador romano? Não, ele se apresentava com a roupa de senador romano como uma espécie de lembrar que ele teve a oportunidade de pisar o nosso planeta na mesma época que o Mestre Jesus. Essa é a própria explicação de Emmanuel.
ocorrem sem a noção exata do que está havendo, situação comum pelo discernimento restrito e pela falta de autoconhecimento dos homens. Então, aqui no finalzinho, ele explica o seguinte: por que esses refolhos, vamos dizer assim, da nossa mente se apresentam presentes na atual encarnação? Por falta de autoconhecimento. Quando o ser humano se conhece, sabe as suas fraquezas, sabe quais são as suas virtudes, ele trabalha isso. Por isso é que talvez o conhecimento mais importante para qualquer encarnado, em qualquer momento que ele esteja encarnado, é o autoconhecimento, ou seja, a sua reforma íntima. Olhar para si mesmo e ver o que deve ser consertado, porque na realidade são defeitos morais, são vícios que te atrasam, que te trazem, né, irmãos sofredores e irmãos ignorantes para junto de você. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então vale lembrar que Emmanuel, através do médium Chico Xavier, sempre respeitou e enalteceu que as mensagens de Ramatiz são de elevado teor. A fim de corroborar tal afirmação, e um exemplo, recomendo a leitura da Revista Espírita Allan Kardec, em sua edição número 43, que é onde Emmanuel faz quase que um elogio ao Ramatiz, dizendo que ele era, sim, um grande trabalhador da seara do Cristo. Tá certo? Então fica aí a dica. Vamos concluir, então, o nosso curso. Então, nosso curso levou um ano, foram 12 encontros, onde nós conseguimos, vamos dizer assim, trazer a vocês os conhecimentos seguros para que você possa implementar um trabalho de qualidade no centro espiritual, ou se você não é um dirigente, ou se você não tem, vamos dizer assim, essa possibilidade, que você entenda e possa, posteriormente, elucidar pessoas que não sabem direito o que é apometria, até recomendar. Quando você olhar para uma pessoa que está com um tipo de problema, você fala assim: olha, eu estudei apometria, né, durante um ano, e eu estou vendo que eu acho que esse teu problema poderia ser trabalhado numa casa séria, com uma metodologia de apometria. Então, nós somos o tempo todo testados. A espiritualidade sempre nos apresenta a oportunidade de sermos melhores. Então, mesmo que você não vá trabalhar com apometria, você não tem condição de implementar a apometria em lugar nenhum, né? Você não consegue nem recomendar, vamos dizer assim, para uma casa, você pode simplesmente orientar pessoas, né? Explicar para elas o que é apometria, porque só essa elucidação já pode levar uma pessoa a sair da dor e, posteriormente, do sofrimento que ela está passando. Então, eu termino da mesma forma que eu abri o curso, lembrando a nossa primeira aula. A apometria é um método de investigação e tratamento da alma humana, no rol dos estudos e atividades espiritualistas. Por que espiritualistas, Marco? Porque não é só espírita. Tem muita coisa que a gente foi olhar lá, que veio da Fraternidade Branca, que veio da Cabala judaica, que veio da maçonaria, que veio de determinadas, vamos dizer assim, correntes que não são espíritas especificamente. Então, é uma atividade espiritualista. E detalhe, ela é esotérica. Apesar de não estar escrito aqui, ela é esotérica. Por quê? Tudo que é esotérica com S fundamenta filosofia, religião e ciência. Quando é exotérica, com X, é só religião. Então, as pessoas, os iniciados, e todos vocês são iniciados no conhecimento espiritualista, nós estudamos o esoterismo, a filosofia, a religião e a ciência. Essa trilogia que Kardec também pegou com muita propriedade para fazer a codificação da doutrina dos espíritos, nos dá uma compreensão muito maior sobre as nossas possibilidades e quem somos nós.
né? E uma coisa fundamental que está grifada aqui, né? A apometria envolve o desvendar dos segredos do perispírito, como diria Kardec, se você quer se aprofundar no conhecimento da doutrina dos espíritos, estude mais, entenda os segredos do perispírito. Está escrito literalmente isso na Gênese e no Livro dos Médiuns. Tá certo? Seu objetivo, o objetivo da apometria, é diagnosticar, tratar, e se for de merecimento do paciente, poxa, Marco, mas por que isso? Eu sou filho de Deus, eu mereço. Todo mundo merece, mas às vezes o momento não é propício. Então, para que haja merecimento, você já deve ter passado pelo arrependimento. Para que haja merecimento, você já deve ter passado pela purga. Para que haja merecimento, você já deve ter provado que não cai mais naquela cilada de um vício ou de um defeito moral. Então, merecimento é isso. Então, isso aqui é muito bem lembrado no livro O Mago de Estróvulos, quando um dos ajudantes do Ciríaco pergunta a ele, puxa, mas essa pessoa vai ao desencarne. Isso eu vivi também num tratamento de uma pessoa que tinha um tumor no cérebro. Por que a gente está tratando ela? Ela vai desencarnar, né? Não nos cabe tratar pessoas a ponto de buscar a cura. A cura depende do Pai Maior. E o que é essa dependência do Pai Maior? É se já existe dentro do processo kármico daquela pessoa o merecimento para que aquela purga seja realmente colocada para fora e ela se livre da doença. Porque a doença é uma forma de aprendizado. Puxa, Marco, mas é um aprendizado doloroso. Mas faz parte do nosso mundo de expiações e provas. Conforme autorização da espiritualidade maior, curá-lo de uma ampla variedade de processos obsessivos. Pode ser auto-obsessivos, né? Ou realmente autorizado, inclusive, processos obsessivos, às vezes, são autorizados pela espiritualidade maior. Tá certo? Então, a gente tem que entender isso. Se apresentam orbitando em seu campo mental e imantados na sua personalidade vigente, interferindo negativamente a sua existência atual. Então, nós ainda somos aprendizes de anjos, né? Do átomo ao arcanjo, como diria Emmanuel, o princípio é o mesmo. Então, nós somos aprendizes ainda de anjos, né? Nós temos que nos depurar e fazer aflorar as nossas virtudes para que nós possamos realmente não ser mais acometidos de doença. Se você pegar o conceito de sanidade, a pessoa é sã, né? Se você vai, por exemplo, eu já trabalhei 1 ano num hospital psiquiátrico, na época que eu trabalhava como professor de educação física, fui trabalhar na colônia Juliano Moreira e trabalhei lá durante 1 ano. Olha, eu nunca aprendi tanto na minha vida. Não por estudar Michel Foucault, nada disso, mas em conviver com processos obsessivos muito, mas muito acentuados. Tá? Então, você aprende lá que todos nós somos passivos a ser atacados por esses espíritos, e por muitas vezes a espiritualidade maior permite que isso aconteça como uma forma de aprendizado para ambas as partes, para os dois, encarnado e desencarnado. Na realidade, né, a apometria é mais um conhecimento liberado pela espiritualidade superior, objetivando o tratamento da alma humana. Né? A gente lembra que o grande precursor foi o José Lacerda, tá? Que iniciou vamos dizer assim, esse estudo chamado de hipnometria, e posteriormente, como ele herdou, ele achou que hipnometria não era um bom nome e passou para apometria. Apometria, apo, ir além de, metria, medida é o corpo. Então, ir além do corpo. Estamos falando do desdobramento. Então, a lei fundamental da apometria é você desdobrar os 7 corpos espirituais. Acredito, tá? Isso é do meu fundo do coração, que as casas espiritualistas, seja umbandista, de candomblé, seja espírita,
seja uma casa simplesmente de estudos, vamos dizer assim, ligados a essa área espiritual, elas devem repensar se vale a pena colocar a apometria como uma forma de dar oportunidade, né, de tratamento eficiente enquanto processo e eficaz enquanto resultado para os seus assistidos. Por que eu digo isso? Porque o número de pessoas sofredoras, pessoas que vivem dor, tá? E dores, né, que por muitas vezes elas mesmas não sabem explicar. A dor da depressão, a dor dos problemas vivenciados, né? Então, a apometria ela é uma forma de trazer esse conforto, trazer esse consolo, caso haja merecimento, até a cura. E, principalmente, ao colocar um trabalho desse, é fundamental que você mantenha palestras públicas. Eu te diria que, vou te dar um exemplo, num terreiro de Umbanda. 50% dos problemas que são apresentados num terreiro de Umbanda, né, que as pessoas se manifestam, às vezes, como total desorientação de como proceder, poderiam ser corrigidos apenas assistindo uma palestra pública. Então, a palestra pública ela é uma forma de despertar de consciência. E quando, né, e eu sou palestrante, eu posso dizer isso, quando a gente está dando uma palestra para um grupo de encarnados, o número de desencarnados é de 3 a 5 vezes maior do que os encarnados presentes. Então, você não estará só ajudando encarnados, você também estará ajudando desencarnados. Meus queridos, eu só tenho a agradecer a todos vocês que ficaram comigo durante esses 12 meses, né? Ananda Namastê, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que há em vocês. E eu te diria que isso não é o término do nosso relacionamento. Nós estaremos iniciando já em janeiro e eu estarei já passando, né, para aqueles que forem também fazer esse curso de conhecimento sagrado, eu estarei até sexta-feira, eu poderia passar até amanhã, né, mas eu estou com alguns compromissos junto à faculdade que eu talvez não consiga, mas até sexta-feira eu consigo. Eu vou passar já a primeira e a segunda aula do curso de conhecimento sagrado. Eu sempre vou mandar de 2 em 2 aulas para dar tempo. Por quê? São materiais grandes, são materiais que têm uma complexidade de leitura, ou seja, você precisa ler para que, ao eu explicar o que você, na realidade, recebeu, né, com quase um mês de antecedência, você possa tirar suas dúvidas, né? Marco, mas antes da aula, se eu tiver dúvida, eu posso perguntar pelo WhatsApp? Pode, não tem problema nenhum. Nessa primeira aula, nós vamos apresentar o curso. Eu fiz uma pequena mudança no conteúdo, para aqueles que já se matricularam. Eu achei melhor sempre colocar, no mínimo, 2 aulas para cada conteúdo. Então, essa primeira aula, né, eu vou apresentar o curso, vou falar dos axiomas do curso, né, o que é fundamental você ter de conhecimento já adquirido ou em aquisição, e eu vou falar sobre energias. Na primeira aula eu falo sobre as energias de uma forma genérica, como é que elas estão presentes no universo, como é que elas se manifestam, e na segunda aula eu vou falar sobre como essas energias fluem pelos nossos corpos sutis. E eu vou abordar a acupuntura, eu vou abordar o Doin, eu vou abordar a medicina Ayurveda. Puxa, Marco, você é um profundo conhecedor de todas essas coisas? Não, mas eu sou um profundo cliente dessas coisas e um estudioso. Então, por isso, eu abro, vamos dizer assim, essa segunda aula. Na primeira aula, a gente vai falar da anatomia e da fisiologia do corpo sutil. Na segunda aula, eu vou falar sobre, né, acupuntura, vou falar sobre mudra, vou falar sobre Doin, vou falar sobre Ayurveda, que são conhecimentos milenares, né, da China antiga, da Índia antiga, que, na realidade, trazem um equilíbrio energético
para o corpo sutil e para o nosso corpo físico. Então, essa vai ser a abertura, né? E eu convido a todos vocês, né, a, se acharem interessante, né, o conteúdo do curso, convidem outras pessoas, porque quanto mais pessoas participarem, não é que vai me deixar feliz, não, mas vai trazer a essas pessoas realmente uma forma de entendimento que pode, por muitas vezes, trazer uma nova perspectiva de vida. Tá? Então, é dessa maneira que eu entendo. Então, quanto mais pessoas vocês puderem chamar para o curso, né? Se tiver uma pessoa ou tiver 100 pessoas, para mim não tem diferença. Né? Eu vou estar dando a aula igualmente. Mas eu acredito que a gente pode beneficiar muitas pessoas. Né? Nós vamos falar também, vou aqui lembrar aqui a vocês o conteúdo do curso, né? Vamos falar do Antigo Testamento, né? 2 aulas. Marco, você vai falar do Antigo Testamento em 2? Fiz um resumo muito bacana para você entender a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, tá? São as 2 aulas seguintes, e como é que isso tudo foi utilizado pelo Espiritismo. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que você nota lá é que Kardec codifica conhecimentos do Novo Testamento, mas ele cita, em alguns momentos, né, o Antigo Testamento, porque existe uma correlação muito grande entre os dois, e a grande maioria, principalmente dos espíritas, na realidade, leu por alto o Antigo Testamento, sabe muito pouco. Então, a gente fez um resumo bem bacana, que vai dar a você, e essa talvez seja o meu maior propósito, levar você a ter a vontade de ler mais sobre o Antigo Testamento. Né? Ler a primeira parte, vamos dizer assim, da Bíblia. Né? A Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo. Tem pessoas que nunca leram nada do Antigo Testamento. Né? Entender, já pensou? Você imaginar, por exemplo, que a relação, por exemplo, de Isaías, né, pode ter sido uma relação, quando ele fala de carruagens de fogo rodando, podia ser um disco voador, por exemplo? Puxa, mas que maluquice é essa? Né? Os extraterrestres, né, ou seja, espíritos de outras nações, de outras pátrias espirituais, de outros planetas, sempre estiveram presentes aqui. E sempre estão preocupados conosco, para fim de nos ajudar. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, vamos falar sobre o Espiritismo, o que o Espiritismo nos revela, o que cada livro da codificação, e eu tive a oportunidade, né, de ser instrutor de todos os livros da codificação. Então, eu tenho bastante facilidade para explicar cada um deles, qual a grande mensagem de cada um deles. Então, vamos falar de um conhecimento sagrado do Bhagavad Gita, né, que é o Evangelho hindu. Depois vamos falar do conhecimento budista, a relação que existe, né, entre todos esses conhecimentos sagrados. Esse é o primeiro ano. E o segundo ano, né, a geometria sagrada, a gente abre falando de uma forma genérica sobre o que é a geometria sagrada, como é que ela está presente na natureza. Depois vamos falar da geometria sagrada com as velas de cristais, que levam a conceitos de trabalhos. Vamos falar da Cabala. Puxa, Marco, você já falou um pouco da Cabala lá no curso de reforma íntima, né? no próprio livro no próprio curso de apometria. Falei um pouquinho também da Cabala, né? Mas aqui a gente vai falar com mais profundidade. Falar um pouco da fraternidade branca, né? Que é citada no livro A Caminho da Luz, pelo próprio Emmanuel. Existe uma comunidade de seres eleitos que trabalham junto com o Mestre Jesus. Jesus é um dos membros dessa que hoje nós identificamos como fraternidade branca. Vamos falar da cura arcturiana, mostrando que, né, os pleiadianos, os sirianos, os arcturianos são espíritos mais evoluídos e trazem possibilidades de nos dar orientações de como trabalhar no processo de cura. Né? Os arcturianos hoje disponibilizam a sua câmara de cura para tratamentos durante o desdobramento. Então, nós vamos falar sobre isso. Tá? E tudo isso aqui que eu estou aqui falando para vocês, eu fiz cursos sobre isso, eu estudei,
tenho muitos livros sobre isso, então eu tenho um conhecimento bem razoável sobre isso aí para poder falar. Vamos falar do Reiki. Apesar de eu não ser reikiano, eu sou formado em Pranic Healing, eu estudei muito Reiki. Tá? Eu nunca fiz curso de Reiki, mas eu li muitos livros de Reiki e comecei a ver que existe uma certa similaridade. Eu vou passar a vocês determinadas informações que podem levar você a querer ter mais conhecimento sobre Reiki ou se tratar o Reiki, não sei. Né? E a gente termina o ano falando sobre a energia das plantas no equilíbrio da alma, né? Tanto da alma quanto do corpo, ou seja, a fitoterapia. E aqui eu tenho uma infinidade de material que vocês vão ficar realmente satisfeitos da quantidade de materiais científicos que, na realidade, tem uma grande coerência com materiais alquímicos que foram revelados, talvez, na Idade Média e até antes, na época dos pré-socráticos. Bom, esse é o curso que nós estaremos ministrando a partir do ano que vem. Deixa eu parar a apresentação aqui, eu me disponibilizo desde já, lembrando que eu até sexta-feira estarei já passando o material para aqueles que estiverem inscritos no curso, vou passar para a Simone disponibilizar para vocês. Né? É um material, só para vocês terem uma ideia, não se assustem, tem 98, eu acho. Vamos arredondar para 100 slides. Tá? Porque é muito conteúdo. Tá? Aí você vai ter tempo aí, né? São 2 aulas, estou falando de 2 meses aí, para poder ler, tirar dúvida. Né? E por muitas vezes, por exemplo, quando eu falar de acupuntura, você vai sair formado em acupuntura? Claro que não. Mas você vai entender como a acupuntura pode te ajudar a ter um equilíbrio energético. Você vai entender mais sobre a acupuntura, né? Entender mais sobre o Doim, né? Juraci Cansado, eu tive a oportunidade de ser aluno dele, tanto no básico quanto nos 2 cursos avançados. Eu fui aluno dele numa época que ele militava muito nas faculdades de educação física. E eu tive, né, a minha primeira formação foi educação física, eu tive a oportunidade de fazer vários cursos dele, né, e tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ser assim, um fã incondicional da prática do Doim, que junta, né, a medicina milenar chinesa, né, com conjectura do Japão. Por isso que é Doim, senão seria Dao Yan. Não, Dao Ying em chinês, mas em japonês é Doin. Então, na realidade, tem vamos dizer assim, um mesclar entre a cultura chinesa milenar e a cultura japonesa milenar. Então, todos esses conhecimentos sagrados, a gente vai estar trocando e dando a oportunidade para vocês conhecerem mais, né? E dentro das minhas limitações, eu indico vídeos, livros, que vocês podem se aprofundar. E esse material já está todo pronto. Né? Eu tenho material pronto até julho. Né? E continuo produzindo material para dezembro, está tudo prontinho aí. Então, meus queridos irmãos, muito obrigado. Só tenho a agradecer a Simone, ao Gresg e a todos vocês que estiveram comigo durante esses 12 meses. Nós possamos, com essa informação, criar um conhecimento para que vocês possam colocar em prática nas vidas de vocês e, se Deus quiser, ajudar outras pessoas a ter um melhor entendimento e até poder se tratar com essa sagrada medicina espiritual que é a apometria. Muito obrigado, beijo no coração de cada um de vocês e vejo vocês em janeiro num novo curso. Muito obrigada por tudo, Marcos, e obrigado a todo mundo por nós estarmos juntos aí. E, se Deus quiser, a gente vai continuar junto ano que vem, viu? Todos que fizeram a inscrição já foram informados aí, já receberam. E quem não fez ainda, é só fazer a inscrição que a gente manda a confirmação direitinho. Feliz Natal para todo mundo. Feliz e um Natal, ano novo de muita paz. Feliz Natal para todos. Muita paz para todos. Beijo no coração. Um abraço. Beijo. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz Natal. Feliz Natal a todos.